Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 19º encontro, Provérbios capítulo 8, de versículo de 1 a 11. Ouçamos. Ouçam. A sabedoria está chamando. O entendimento faz ouvir sua voz. Nas elevações, ao longo do caminho, nas encruzilhadas das estradas, junto às portas, na entrada da cidade e nos portões de saída, ela se apresenta exclamando: Homens, eu me dirijo a vocês, eu me dirijo aos filhos de Adão, para que os ingênuos aprendam a sagacidade e os insensatos adquiram bom senso. Escutem bem, porque vou dizer coisas importantes, e dos meus lábios vão sair palavras justas. A minha boca vai proclamar a verdade, e os meus lábios aborrecem a injustiça. Todas as palavras da minha boca são justas. Nenhuma delas é enganadora ou falsa. São verdadeiras para quem sabe discernir e retas para quem possui o conhecimento. Aceite a minha disciplina e não o dinheiro. Prefiram conhecimento em lugar do ouro, porque a sabedoria vale mais do que as pérolas, e nenhuma joia se compara a ela. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Ouçam. A sabedoria está chamando, o entendimento faz ouvir a sua voz. A sabedoria recomenda a si própria e a seus ensinos. Aqui vemos o poema dividido em duas partes. Os versículos 1 a 5 se trata da chamada universal da sabedoria, e os versículos 6 a 11 fala da sabedoria e seu valor sobre a verdade, a integridade, o valor inestimável. A mensagem da sabedoria dirige-se ao ser humano em geral, embora os mais necessitados de suas palavras sejam os inexperientes e os nécios. Enquanto a meretriz chama à noite, na escuridão, nas trevas, a sabedoria chama publicamente. A sabedoria chama os seres humanos para ouvir os mandamentos divinos, enquanto a meretriz espreita nas esquinas. O entendimento emite uma voz que capacita o ser humano a descobrir seu potencial, que faz deduções e tira conclusões da sabedoria de Deus. O homem se torna um ser pensante. Esta voz é sentida nas profundezas da alma. Versículo 2. Nas elevações, ao longo do caminho, nas encruzilhadas das estradas. A sabedoria está presente em todo lugar. O autor cita 4 lugares que sintetizam a cidade, imobilizam o mestre, anunciador ambulante da sabedoria. Aqui nestes versículos temos 2, caminho e encruzilhadas. No versículo 3 temos mais 2. Enquanto a meretriz frequenta ruas e quarteirões, a sabedoria é aquela que desce do alto. Ela se coloca no lugar público. O caminho
depois vai para as trilhas estreitas. Assim, os mandamentos parecem estarem no alto, mas na realidade, os mandamentos estão na proximidade do caminho. O discípulo, ao encontrar com os mandamentos, ele percebe que os mandamentos estão junto dele no caminho. Os mandamentos não são algo inacessíveis, mas próximo daquele que caminha, pois a sabedoria vem ao encontro. Versículo 3. Junto às portas, na entrada da cidade, nos portões de saída, ela, a sabedoria, se apresenta exclamando. A sabedoria se manifesta publicamente em mais 2 espaços sociais, na entrada e saída da cidade. A mensagem da sabedoria não é um labirinto escorregadio e enganoso, mas público e claro. A sabedoria está às portas da cidade, depois está presente nas casas. A sabedoria se faz presente anunciando, convidando os seres humanos a ouvi-la e depois vivenciá-la. Versículo 4. Homens, eu me dirijo a vocês. Eu me dirijo aos filhos de Adão. Todos são chamados a atender à voz da sabedoria, que se apresenta em público, abertamente, sem subterfúgios ou escravidão, nem escuridão. Os filhos de Adão, essa expressão significa filhos do homem. Todos os povos, sem distinção, são chamados a ouvir a sabedoria. Homens são sábios, e os filhos de Adão, as pessoas comuns. A sabedoria, em primeiro lugar, se dirige aos sábios, aos homens, os grandes. Depois, a sabedoria é dirigida aos filhos do homem, levando sua mensagem para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Versículo 5. Para que os ingênuos aprendam a sagacidade e os insensatos adquiram bom senso. Parecem 2 categorias de pessoas que têm necessidade e são capazes de aprender. Os ingênuos não são confirmados na sua própria ignorância, e nem os insensatos fechados à experiência para adquirir o bom senso. Todos podem, basta ter a disposição. A distribuição dos dons da sabedoria é bem distribuída. A sagacidade é dada aos ingênuos e o bom senso aos insensatos. Os ingênuos são aqueles que se afastaram da sabedoria e se deixaram guiar por qualquer opinião e pensamentos. Ele precisava se tornar sagaz, ter capacidade pensante e crítica e de reflexão. Quanto aos insensatos, são controlados pelos impulsos e desejos, se deixando ser conduzidos pelos instintos animais de prazer. Eles precisam educar seus instintos por meio da sabedoria, para que a própria sabedoria possa agir neles. Senão, eles se tornam uma barreira para a sabedoria.
Versículo 6. Escutem bem, porque vou dizer coisas importantes, e dos meus lábios vão sair palavras justas. Temos 4 categorias principais da sabedoria. Primeiro, falar. É o que se transmite oralmente. O escutar. 2, dizer. É o que vem revelado e escrito na Torá, os mandamentos, a tradição escrita. Terceiro, coisas importantes, fundados na lógica do pensamento. Quarto, palavras justas, que têm seu fundamento na mística judaica. A sabedoria deve ser transmitida por pessoas sábias, pessoas que falam, o povo escuta, que dizem, que falam coisas lógicas, sensatas, que tenham fundamentos místicos interiores. Versículo 7. A minha boca vai proclamar a verdade e os meus lábios aborrecem a injustiça. Lembramos que os versículos 6 a 11 fala da verdade, da integridade e valor, realidades inestimáveis da sabedoria. Destacam-se as qualidades éticas, proclamar a verdade sem engano. Proclamar a verdade aborrece a injustiça. A boca proclama a verdade e os lábios aborrecem a injustiça. Os lábios do sábio abominam a maldade que traz injustiças. A verdade não pode fazer comunhão com a maldade, as injustiças. Seria a falência da própria ética, do próprio comportamento ético. Versículo 8. Todas as palavras da minha boca são justas. Nenhuma delas é enganadora ou falsa. As palavras da sabedoria que saem da boca do mestre e daqueles que vivem da sabedoria são sempre justas. E por isso não faz aliança com a injustiça e a maldade. Não pode haver perversidade e nada de retorcido onde existe sabedoria. Onde há verdade e palavras justas, ali está a sabedoria. A lei Torá é justa. A palavra da lei que transmite a sabedoria é diferente da palavra humana, que é inexata. Tanto a lei oral quanto a lei escrita transmitem a sabedoria divina. A lei escrita era chamada, então, da Halaká. Versículo 9. São verdadeiras para quem sabe discernir e retas para quem possui conhecimento. O ser humano que sabe discutir e tem entendimento encontra o conhecimento e sabe distinguir a retidão de si das coisas. Sabem distinguir a justa razão. Para quem sabe discernir, encontramos Jesus que diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 4, versículo 23. O conhecimento aqui não é a ciência humana, mas se trata de buscar o conhecimento sobre Deus e sua sabedoria. A sabedoria aqui ganha um sentido de plena luz. Discernimento e conhecimento são importantes para o sábio, aquele que vive da sabedoria. Versículo 10. Aceitem a minha disciplina e não o dinheiro. Prefiram conhecimento em lugar do ouro.
A sabedoria vale mais que o dinheiro, mais do que o ouro. Se deve saber discernir bem as coisas e o conhecimento para reconhecer melhor. O autor quer, com esses versículos 10 e 11, acrescentar o valor da sabedoria diante dos valores perecíveis. A prata refere à moeda em circulação, o dinheiro. A disciplina se refere à disciplina moral, a autodisciplina, que conduz ao temor de Deus. Esta moralidade, isto é, a vida moral, encontrada na Torá, na lei, nos mandamentos, vale mais que o dinheiro, a prata, e que se faz troca e que marca as relações do comércio. O ouro era usado como tesouro, não para comprar e vender. O maior bem não é o ouro, mas o conhecimento divino, que deve fazer parte da escolha moral. O verbo preferir significa uma escolha moral, do sábio e daquele que busca sabedoria. Versículo 11. Porque a sabedoria vale mais do que as pérolas, e nenhuma joia se compara a ela. As joias, pedras preciosas, são coisas desejáveis para o ser humano. Mas nenhuma riqueza, nenhuma coisa desejável pode se colocar no lugar da sabedoria. Os mandamentos, a Torá, as boas ações formam a essência do ser humano, enquanto joias e pérolas são posses individuais, são propriedades. Por maior valor que se dê à pérola e a uma joia, não se pode comparar com a sabedoria, que é um dom pessoal, que fundamenta a sua vida moral e o temor de Deus. Não se troca a Torá, que fundamenta a vida moral, por nenhuma outra riqueza. Essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.